Olá, iniciando Poderosas Podcast Feminino. E hoje estou de alma única. Essa bermuda que eu ganhei da Ana Rosa, beijo Ana, amei, super deliciosa, confortável. Dá pra pôr com bota, com sandália. Coloquei meu blazer. Esporte, casual, mais chique, o evento que for, serve essa bermuda linda. Entra lá, @almaúnica. Ela entrega o Brasil inteiro, viu? Bora para a nossa entrevistada de hoje? E hoje vamos falar de um assunto que interessa ou deveria interessar a todos: a alimentação saudável. A minha entrevistada poderosa, 47 anos, passou por um diagnóstico de câncer no reto, fez os tratamentos considerados tradicionais, mas não se contentou, foi atrás da qualidade de vida, de transformar sua vida através da nutrição. Hoje é nutricionista, estudou a naturopatia e fez a pós-graduação em adequação nutricional e manutenção da homeostase. Ela vai explicar tudo pra gente. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, Mari, você? Obrigada pelo convite de estar aqui, conversar um pouquinho aí sobre nutrição funcional. E como você disse, né, sobre aí de eu ter tido câncer, eu falo que o câncer me colocou nos trilhos, né? Então, falei assim, gente, não é possível que só tenha medicina aí tradicional, fazer quimioterapia, radioterapia, fazer cirurgia. E aí eu comecei a pesquisar, e aí eu caí num vídeo, né, do Dr. Lai Ribeiro, que muitos devem conhecer, falando sobre o açúcar que alimenta as células cancerígenas, excesso de carboidrato. Eu falei, meu Deus, como assim? E eu comecei a pesquisar sobre isso e caí em vídeos de profissional, de outro profissional, e comecei a me encantar. Eu falei, meu Deus, espera aí, como pode o alimento ser assim, tão poderoso, tanto para salvar, né, a vida de uma pessoa, para curar a vida de uma pessoa, como também para adoecer e até para matar, né? Eu falei, não, preciso conhecer isso, preciso estudar isso, eu preciso levar o conhecimento para as pessoas. Foi aí que eu comecei a estudar nutrição, só que eu tinha sede, né, de começar logo isso. Eu falei, não, eu não vou esperar 4 anos da faculdade, vou começar como naturopata, já atendendo as pessoas. Aí fiz o curso de naturopatia em paralelo, depois fiz, né, a pós-graduação aí com o Lai Ribeiro, em paralelo também com a faculdade, e cá estou. Então, que trajetória linda. Nutrição a gente ouve falar muito, né? Várias pessoas se consultam para montar aquela dieta maravilhosa, né? E a gente sabe que isso afeta em tudo, né? A alimentação saudável afeta em tudo. O curso de naturopatia, eu confesso que eu nem conhecia. Você fala que transformou a sua vida, né? Conta um pouco sobre a naturopatia. Sim, a naturopatia está começando agora as pessoas conhecerem mais, porque imagina a naturopatia como se fosse lá os nossos ancestrais cuidando da saúde, então, com as ervas, com a alimentação, com as coisas da natureza, né? Então, hoje a gente coloca aí, a gente tem a opção de colocar os extratos secos, as tinturas das ervas, ou mesmo infusão, fazer chás. A gente pode usar florais, pode usar homeopatia, então, a própria suplementação, né, ortomolecular, as vitaminas, os minerais. Então, a gente usa tudo que está à nossa disposição para poder aí restabelecer a saúde, né? Então, é uma ferramenta muito importante e que eu gosto muito de usar na nutrição, porque a nutrição tradicional, ela é basicamente fazer, tipo, a dieta, né? Calcular os macronutrientes, né, o carboidrato, os lipídios e as proteínas, e montar lá um cardápio e basicamente é isso, né? Um profissional ou outro que acaba colocando alguma vitamina, se tem muita deficiência. Então, agregar a naturopatia na nutrição, a nutrição funcional, que é o que eu pratico, então a gente vê tudo isso, a gente engloba tudo isso, né? Então a gente consegue, assim, a gente consegue até adicionar aí, utilizar a parte emocional também da pessoa, né? A gente conversando, a gente vê se de repente tem algum aspecto emocional que pode estar interferindo na questão da saúde da pessoa. Então, a gente já trabalha com técnicas aí, por exemplo,
pedir para a pessoa fazer uma terapia, ser acompanhado por um profissional, né, terapeuta. A gente pode também colocar ervas, por exemplo, que são mais calmantes, a gente pode trabalhar com meditação. Eu gosto muito de falar para o pessoal praticar o grounding, né, que é lá pôr os pezinhos lá na terra, né, para trocar energia, acaba captando, né, pela planta dos pés, o hidrogênio, né, que sai lá, moléculas de hidrogênio que sai da terra. Então, isso é antioxidante, para a gente, antioxidante, anti-inflamatório, relaxa. Então, é um conjunto de coisas, né? Sim, não, é muito maravilhoso isso, maravilhoso. Eu amo meditação e olha quanto aprendizado você está passando pra gente, né? Você estuda psicanálise também, né? Então você juntou a nutrição, a naturopatia e agora é estudante de psicanálise, né? Conta um pouquinho pra gente sobre isso, porque a gente sabe que quando a gente chega numa nutricionista, às vezes ela acaba virando nossa psicóloga mesmo, porque muita gente tem a compulsão alimentar, né? Sim, a compulsão alimentar, ela está associada não só com a parte emocional, mas ela também tem bastante da parte fisiológica mesmo. Normalmente a gente ouve falar que é uma questão emocional, né, que tem que fazer terapia. Tem essa parte, até por conta aí do mundo que a gente está hoje, né, muito estresse crônico, então cortisol lá ativo o tempo todo, ansiedade, a depressão, então a fuga que as pessoas encontram é a parte do bem-estar. Normalmente a compulsão está associada com carboidratos e com açúcares, né, com os doces, porque são eles que aumentam a dopamina, aquela sensação, né, de bem-estar, de prazer, de nossa, agora eu estou tranquila. Então, isso, assim, imagina isso ser uma frequência, né, toda hora está estressado, está deprimido, então você está lá o tempo todo comendo, 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 só que vem o efeito rebote, porque não adianta, né, um pouco cai os neurotransmissores, e aí você precisa de novo, e aí cada vez você precisa de mais. Então, tem essa parte emocional, a parte até dos padrões estéticos, né, que as pessoas têm que se encaixar no que se considera ser belo, né, e aí ela não consegue, porque cada um tem um biotipo diferente, é impossível a gente ser lá igualzinho lá a modelo da passarela, né, cada um tem o biotipo. Eu, por exemplo, sou ossuda, imagina que eu vou querer ser uma modelo de passarela, vai entrar em depressão, né? Então, não é assim. Então, tem essa questão da sociedade, né, que aí acaba que você vai descontando e tal. E a psicanálise, entender um pouquinho, né, como que funciona assim, a cabeça das pessoas, a parte emocional, é muito interessante, porque às vezes, assim, eu pego um paciente que, assim, ele fez tudo certo, tá tudo bonitinho, redondinho, funciona para todo mundo, e para ele não. E aí, como estudando a psicanálise, a gente vê que ele tem benefício secundário. Então, assim, o que ele está ganhando com isso? O que essa pessoa está ganhando com isso? É a atenção, porque se eu ficar doente, o meu marido vai me dar atenção, meu filho vai vir ver como eu estou. Então, é o que a gente chama de benefício secundário. Às vezes pode ser até uma questão de um trauma, por exemplo, eu já peguei paciente que estava fazendo tudo certinho, emagrecendo, e aí chegava uma hora, ela começava a regredir. E ela falou, eu sempre faço isso, eu já passei com vários profissionais, acaba acontecendo isso. E aí eu comecei a perguntar como que estava a libido, como que estava o relacionamento com o marido, né, ela regalou o olho, ela falou, como assim, né? E aí ela falou que ela não tinha mais vontade, e que desde que o filho não tinha nascido, não queria mais. E aí você fala, bom, então se ela ficar magra, ela vai ficar atraente. Se ela ficar atraente, ela vai despertar a atenção do marido. Mas se ela não quer, então é como se fosse uma capa de gordura. A gente tem casos de pessoas também que passaram por abusos, né, ou na infância, ou mesmo aí ao longo da vida, então acaba fazendo tipo uma camada de proteção, né, tipo, se eu ficar acima do peso, eu não preciso, ninguém mais vai me olhar, eu não vou mais passar por isso, né. Então, esse lado aí da metafísica da saúde, da parte emocional, assim, é muito curiosa, porque cada doença tem lá a sua associaçãozinha lá com alguma questão psicológica, seja de infância, seja de um trauma da vida adulta. Então, é bom a gente ter, assim, esse conhecimento, porque aí a gente vê, não, peraí, não adianta ficar falando, come menos, come esse suplemento, toma esse suplemento, não,
tem que tratar a parte emocional. E aí eu caminho para o profissional que vai conseguir ajudar, né? Porque eu sou só estudante por enquanto. Sim, maravilhoso. E você tocou numa questão muito importante, né? Eu até entrevistei a Mayara Rússia, a atriz, apresentadora do Beleza GG, maravilhosa, e ela falou dessa questão da compulsão alimentar, né? E dos padrões que são estipulados de beleza, né? Então isso vira uma escravidão mesmo, né? Então a gente tem que quebrar esse paradigma, né? Porque todo mundo tem a sua beleza, não ficar traumatizado, então tratar desses traumas quem tem, né? Com a balança e procurar qualidade de vida, né? Você falou aqui de açúcares, né? Eu queria saber, açúcar, sal, farinha branca, são venenos mesmo? Matam, são para ser cortados ou tem uma certa tolerância, dá para comer um pouquinho, como que é? Eu falo que a gente tem aí os branquinhos cruéis, né? São todos branquinhos, né? A farinha branca, aí que vem o glúten, o leite também, os derivados do leite, o açúcar, o sal, desde que seja o sal refinado, né? Porque o que acontece? Esse sal normal, sal de mesa que a gente chama, ele passa por processo de refinamento. Então, primeiro que ele recebe muita química, então quer dizer, a gente está consumindo essa química. E segundo que todos os minerais dele são retirados e fica só o sódio. Então, aí o sódio, sim, aí é ruim. Agora, se você utilizar um sal integral, que não passou por refinamento, então, por exemplo, o sal grosso, o sal de Mossoró, o sal marinho, a flor de sal, o sal do Himalaia, desde que não seja falsificado, né, Mara? Porque Sim. tem essa ainda, né? Então você tem que fazer lá o teste para ver se não vai desbotar, sair o rosinha lá dele. Mas esse sal não, porque ele tem vários nutrientes, né? Vários minerais. Então ele vai agir no nosso corpo como um regulador de um monte de função no nosso corpo. Inclusive até para repor os eletrólitos, né? Que aí, em vez de você tomar lá um Gatorade cheio de açúcar, vai lá, toma lá água com um pouquinho, uma pitadinha de sal integral, né? E até mesmo para quem tem pressão alta, por exemplo, o sal com sódio, sim, seria um problema, né? Mas esse sal não, esse sal, pelo contrário, regularia. Aliás, já que a gente só mencionou aí a parte da hipertensão arterial, né, da pressão alta, que todo mundo acha que o sal, que é o único causador, mas, por exemplo, o carboidrato é um dos principais causadores da pressão alta, né? Então, é outra coisa que, assim, às vezes a pessoa tira, mas eu não como nada de sal, eu tô comendo sem sal, então tá sem eletrólitos, porque não tá consumindo nenhum sal, deveria ser o sal de verdade, e além disso não está resolvendo a questão da pressão. Leites derivados, que assim, a gente aprende na faculdade, os nutricionistas tradicionais, que a gente tem que tomar leite, porque o leite tem o cálcio, né, que precisa. Só que o que acontece? Nós, seres humanos, não temos as enzimas para digerir esse leite, né? Então, quando a gente consome isso, chega lá no estômago e o nosso corpo não tem as enzimas para quebrar as proteínas em aminoácidos. Isso vai inteiro para o intestino. E tudo que vai inteiro para o intestino, o nosso sistema imunológico fala assim, opa, peraí, isso aí devia ser pequenininho, o que é essa coisona grande? Ele entende como se fosse uma ameaça mesmo, né? E aí ele começa lá a pegar todas as células de defesa para tentar combater aquilo, que é o mesmo que ele faz com o glúten, por exemplo, né? O glúten ele foi muito modificado geneticamente aí nos últimos anos, para ele ter uma vida útil maior, né? Nas plantações, para não arrancar, para ter mais quantidade. Então, aumentou-se muito a quantidade de aminoácidos. Então, a gente não tem enzimas também para digerir. Então, a mesma coisa, vai inteiro para o intestino, e tem um monte de sintomas que as pessoas sentem que elas não fazem ideia de que é por uma sensibilidade ao glúten, uma sensibilidade, por exemplo, à proteína do leite, e o açúcar, né, que é viciante, comparado até com a cocaína, outro branquinho lá, ó, com a cocaína também.
que também faz muito mal, né? Porque é a mesma coisa, assim como o sal lá de mesa, ele também passa por processo também de refinamento, que também já tem um monte de química. Até cal eles colocam para ficar branco, porque a cana não é branca, né? Então até cal eles colocam lá no açúcar. E aí, assim, você está consumindo aquilo e vicia aquilo, você está lá o tempo todo, o seu pâncreas liberando insulina para colocar aquele açúcar para dentro das células. Aí, com o tempo, o seu corpo fica com a resistência insulínica, e aí vem, né, risco de diabetes, obesidade, as doenças crônicas. Então, todos eles são bastante inflamatórios. E quando a gente tem um processo de inflamação, a gente, na sequência, vem o que a gente chama de estresse oxidativo, que é assim, o corpo não consegue tirar os excessos de radicais livres de dentro da gente, né, vou falar, tipo, didaticamente, não consegue tirar esses radicais livres, e aí a gente vai envelhecendo. Não só, né, a aparência, mas os nossos órgãos, nossas células, tudo vai envelhecer, nossos neurônios, né, por conta aí desse excesso de alimentos inflamatórios que vão aí desencadear o estresse oxidativo, uma síndrome metabólica. Sim, você tocou no assunto até que eu ia te questionar, né? A questão do envelhecimento. A gente vê no tempo dos nossos avós, né? Tinha muito aquelas gorduras, né? Bom, primeiro que ninguém falava em colesterol alto e nem gordura trans, ninguém sabia o que era, né? Então a ciência evoluiu muito e eles usavam banha de boi para cozinhar. Por outro lado, as pessoas não duravam tanto. Hoje a gente vê pessoas de mais de 70 anos correndo a maratona e é mais comum ver idosos chegarem até 90, morrerem com mais de 100 anos, né? Então, aumentou a expectativa de vida. Tem ligação com a gordura. A gente estava falando do sal, açúcar, farinha branca. O sal, tudo bem, você já explicou do refinado, né? Então se a gente não usar o sal refinado, usar os outros sais, tudo bem. Agora, o açúcar, é melhor cortar de vez. As gorduras, como ficam? Glúten, como fica? Para a gente prevenir o envelhecimento. Porque a gente sabe que a alimentação interfere em tudo. Na pele, no cabelo, nas doenças, na prevenção do Alzheimer, da artrose, de tudo. Né? Então, eu queria que você falasse sobre essa questão do envelhecimento, o que é bom cortar mesmo, que eu acho que refrigerante, por exemplo, não tem benefício nenhum. Açúcar tem algum benefício, né? Já que você citou o Alzheimer, eu vou aproveitar para falar que o Alzheimer é considerado diabetes tipo 3. Uau! Novidade para mim. E o que, vamos dizer assim, dificulta ou até de repente melhora, tem aí alguns livros que foram escritos a respeito do Alzheimer, falando do cortar, né, o açúcar, cortar o excesso de carboidrato, principalmente os carboidratos simples, né, os refinados aí, as farinhas, e usar óleo de coco. O óleo de coco que tanta gente demoniza e, na verdade, eles são triglicéridos de cadeia média, então ele é uma gordura que ela passa por um processo diferente metabólico para ser digerido, né? Ele não precisa nem passar lá pelo fígado, pelos sais biliares. E o que acontece sobre a gordura? Eu pego muitos pacientes que estão passando em médicos que têm gordofobia, né, gordurofobia, e estão tomando estatina, então para baixar o colesterol, né, baixar a gordura, e aí eu te falo assim, Mara, o colesterol, ele é responsável por produzir hormônios sexuais, né, então lá o estrogênio, né, o estradiol, o estriol, progesterona, testosterona. Eu pego muitos pacientes que estão com colesterol baixo tomando estatina, que a libido está zero, a testosterona está no pé. O colesterol é responsável por levar as vitaminas lipossolúveis, A, D, a E e a K, para as células, né? Porque as células precisam, porque a membrana das células é feita de lipídios, né? Que são as gorduras e proteínas, ela é fosfolipídica, então precisa disso também. E as gorduras, elas protegem
eu não sei se você lembra como que é uma célula do sistema nervoso, lá o neurônio, que é lá o corpo da célula, né, o núcleo, e o rabicho, que é o axônio, que aí se gruda na outra célula, e por aí vai todo o nosso corpo, né, que vai indo, descendo para o nosso corpo. Esse rabicho, que é o axônio, tem as bainhas de mielina, né, para o impulso nervoso passar bem rapidinho, para a gente conseguir falar rápido, se mexer rápido, senão seria tudo muito devagar. E aí, essas bainhas de mielina, elas são constituídas de colesterol. Quer dizer, olha para quanta coisa importante colesterol. Então, assim, então eu vou cortar gordura. O que vai acontecer com você? Você não vai ter hormônios, você vai ter deficiência das vitaminas lipossolúveis, e a vitamina D é importante, todas elas são, mas a vitamina D, ela nem é considerada uma vitamina, mas sim um hormônio. Então, imagina você ter deficiência de vitamina D, infelizmente, a maior parte dos pacientes que eu pego tem, sem contar a parte ali que vai o quê? Vai propiciar o quê? Um Alzheimer, uma doença de Parkinson, uma doença neurodegenerativa, né? Porque o cérebro ele tem 25% do colesterol do nosso corpo, está no cérebro. Então, quer dizer, é importante. Então, só que não é o óleo refinado que vai fazer isso, né? Então, o óleo refinado, na verdade, você falou da tecnologia evoluiu, nesse caso ela involuiu, né? Porque desde que começou a ter esses óleos refinados, começou a ter, assim, aumentar drasticamente as mortes por doenças cardiovasculares. Porque esse óleo, ele é transgênico, eles fazem uma alteração nele para ele ficar mais tempo na prateleira, né? Além disso, as sementes que eles são feitas, normalmente são transgênicas, modificadas geneticamente, então, sem contar o processo de refinar também, que acaba aí sendo prejudicial, né? Então, a gordura é boa, sim, gordura saudável, né? Gordura do óleo de coco, das castanhas, do abacate, do azeite, extra virgem prensado a frio, é bom e necessário, a gente precisa, nosso corpo precisa. Sobre o nosso lá, né, os nossos ancestrais e tal, que consumiam a banha de porco, hoje muita gente voltou a consumir banha de porco também, porque tem essa consciência de que, na verdade, a gordura saturada não é vilã, né, essas gorduras não são vilãs, mas antigamente não se tinha o que a gente tem hoje, que é aí a medicina diagnóstica, né? A gente tem um monte de aparelhos hoje que consegue já detectar o que está acontecendo com você para você corrigir. A gente tem aí os exames, né? Os exames aí de sangue que estão cada vez mais evoluídos para ver como que está o seu sangue, suas vitaminas, os minerais, os seus órgãos. Tem as cirurgias, né? As cirurgias que antigamente não tinha. Então, a pessoa, tipo, de repente, sei lá, tinha uma apendicite e, tipo, morreu, né? Então, tem essa parte da cirurgia, da medicina diagnóstica, que ajudam bastante isso. E, ainda assim, tem muitas pessoas que eu percebo que estão começando a ter essa consciência da alimentação saudável, né? Então, tá lá correndo maratona porque tá se cuidando da alimentação. Porque se não estivesse comendo um monte de porcaria, dificilmente teria saúde até cardiovascular para conseguir correr, por exemplo, né? Então, eu acho que é todo um conjunto de coisas que foram mudando, né? Algumas para não muito bom, outras para né, para melhor, que fazem com que a gente tenha mais longevidade. Sim. Mas a banha de porco pode comer? O que é melhor? Hoje a gente não faz muita fritura em casa. Quem pode, geralmente, usa air fry, mas tem muita gente que adora uma besteira, um pastel fritinho mesmo, vai na feira, enfim, come porcaria. O que é melhor para quando a gente quiser sair um pouquinho, pelo menos, da dieta? As frituras de imersão, elas nunca são muito recomendadas, né? Principalmente a batata frita, que a batata frita aí, as temperaturas que ela chega só libera muita proteína, que é totalmente cancerígena, e normalmente a fritura do pastel de feira, da batata frita, lá da lanchonete, aquele óleo está sendo reutilizado, então tá lá em altas temperaturas, e de novo, com resíduo, então isso não é indicado. Vou fazer em casa a banha de porco. A banha de porco, com certeza, é melhor do que os óleos refinados, né? Isso com certeza.
Mas a gente tem que também ter um cuidado de da onde veio esse porquinho, né? Porque o que acontece? A indústria alimentícia, percebendo que as pessoas estão começando a se conscientizar da alimentação, eles têm feito a gordura e colocado no alumínio, em latas de alumínio, né? Primeiro que a gente não sabe se esse porco, por exemplo, está comendo comida transgênica lá, né? Grãos transgênicos, o que é para a alimentação, porque, como a Ribeiro fala, a gente come o que a nossa comida comeu, né? Então, se ele está comendo transgênico, consequentemente, a gente também está. E, além disso, tem a questão de eles colocarem latas de alumínio, e o que acontece? A gordura, ela puxa esse alumínio, né? E o alumínio, ele tem uma afinidade, sim, enorme pelo nosso sistema nervoso central, pelas nossas células. Então, ele vai lá, se liga lá nas nossas células, e aí, assim, a gente pega muito paciente com Alzheimer, a gente vai medir a quantidade de alumínio, né? E tá com alumínio alto. Paciente autista também, normalmente está com alumínio alto também. Então, tem todos esses cuidados, mas ainda assim, a banha de porco é melhor do que esses óleos refinados, sim. Esclareceu. Nossa, quanta informação que eu não sabia e muita gente que está assistindo também está tendo essa aula. Tô amando, tô amando. E refrigerante? É para tirar mesmo? É cancerígeno ou isso é mito? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu tomava 3 copos de Coca-Cola zero, achando que eu estava arrasando na hora do almoço, uns 3 na hora do jantar, de vez em quando, inclusive no almoço, e, tipo assim, eu tive câncer. Sim, refrigerante principalmente a Coca-Cola, né? Que tem o corante de caramelo. Em vários países eles foram obrigados a tirar o corante de caramelo 4, mas aqui no Brasil, né, é terra de ninguém, eles não tiram, continua tendo, e é altamente cancerígeno, sim. Tem muitas pessoas que elas tomam, não, tô tomando zero, eu não consumo açúcar, tô tomando zero. Tem lá o aspartame também, já tem vários estudos falando que o aspartame também é cancerígeno. Então, se você vai num profissional da saúde que fala para você trocar o açúcar pelo aspartame, corre! Porque esses adoçantes, assim, esses adoçantes artificiais, todos eles são maléficos para a saúde, né? E o refrigerante, sim, o refrigerante é bem, assim, bem maléfico. Porque o que acontece? Ele assim, a gente tem uma coisa que a gente fala que é o pH do nosso corpo, né? O pH vai lá do ácido, que é 0, aí tem o base, que não é nem ácido nem alcalino, que é o 7, e vai até 14, que é o alcalino. O nosso sangue, o pH do nosso sangue, ele é levemente alcalino, ele fica lá entre 7,35 e 7,45 mais ou menos. O refrigerante, a acidez dele é comparada quase que à acidez do nosso ácido clorídrico. Se a gente engolir um prego, vai derreter. O refrigerante é entre 2,5 e 3. Então, para você ter uma noção, se você tomar um copo de refrigerante, você tem que tomar 36 copos de água só para, tipo, ficar no 0 a 0. Nessa questão da acidez, porque ele acidifica o organismo. O organismo ácido, inflamação, estresse oxidativo e doenças crônicas, inclusive câncer. Outro mal que eu cortei, isso eu consegui cortar e gostava bastante. Os embutidos. Ai, como eu amo um hot dog, mas consegui cortar. Já faz um tempinho que eu não como embutido. Também dizem que faz muito mal, né? Explica pra gente, então. Sim, os embutidos, eles são muito ricos em sódio, né? Sem contar que, assim, eles são normalmente uma misturada lá de um monte de resto de carnes, né? De tipos de carne que passa lá também por um processo químico, cheio de sódio, até para ficar saboroso, né? Para dar lá o sabor. É uma maçaroca lá de um monte de restos de coisas que você nem sabe realmente o que é, né? Que é tudo prensado, cheio de sódio, né? Para dar o sabor. E
tipo, não tem nutriente nenhum, na verdade não tem nutrição nenhuma, né? Tá lá também ajudando a inflamar o corpo. O que a gente tem que ter, assim, em mente é que, é assim, lá para trás, lá nos nossos ancestrais, né? A comida de verdade, é o que eu falo sempre, que é o desembrulhar menos, né? Descascar mais. E queijos também, então. O ideal seria cortar todos os derivados, porque eu amo queijo, amo! Você não ama queijo, Mara, você é viciada em queijo. Porque o queijo, ele tem a casomorfina, que é uma substância que é realmente viciante. Ele vai lá para o cérebro e manda o sinal de vício, vício. Então, é muito, assim, muito interessante como tem muitas pessoas que não conseguem tirar o queijo de jeito nenhum. Nesses casos, o que eu costumo falar sobre o leite? Tem o leite, que é de um outro tipo de vaca, que ela produz menos quantidade de leite, por isso que ela não é utilizado esse leite, né? Porque comercialmente não é viável por conta da quantidade que ela produz. Que ela tem uma caseína que é do tipo A2, menos inflamatória. Então, hoje tem algumas empresas que elas estão fazendo queijo tanto com esse leite, com A2, e outra opção também é preferir, você também contrária às minhas colegas, os queijos mais amarelos, os queijos que tenham uma cura maior, entendeu? Porque quanto mais tempo o queijo está lá curando, ele vai indo diminuindo, vai indo consumindo a quantidade da lactose, que é o açúcar, né, do leite, e também a caseína e a lactoglobulina, né, que são as proteínas as mais conhecidas do leite. Então, quanto mais amarelo for, melhor, né, ou menos pior, né, como preferir. Por quê? Porque tem menos, essa quantidade está menos inflamatório, né. Além disso, por exemplo, o queijo de cabra, de búfala, eles também são menos inflamatórios do que o da vaca que tem a caseína A1. Então, eu falo sempre para quer consumir leite, tipo, evita, mas não precisa, tipo, eliminar. Se você não tem uma doença crônica, se você tem, de repente, por exemplo, uma doença autoimune, um câncer, uma doença mais séria, não. Aí é tirar mesmo, porque tem realmente que desinflamar o corpo. Mas, assim, no seu caso, que você não tem, então consumir de vez em quando, né, com moderação, e dar preferência para esse leite A2, para esses queijos mais curados, ou o de cabra, ou o de búfala, ele não é tão inflamatório. Então, quer dizer, o prejuízo é menor, digamos assim, né? E com moderação também, né? Porque tem gente que consome todo dia. Porque o brasileiro tem esse hábito, né, de comer muito glúten e muito leite, né? Café com leite, pão e manteiga. Aí na hora do almoço, alguma coisa que é empanado. Aí vai lá na sobremesa, um pudim de leite. Aí à noite vai lá, come um lanche cheio de mussarela. Né? Então a gente tem esse hábito de comer muito carboidrato e muito queijo. Então, é tudo a moderação, tudo em excesso faz mal. Até mesmo a água, né, que a gente fala tanto, tem que se hidratar, tem que se hidratar. Se a gente consome além do que a gente deveria, também é maléfico para a gente, né? Então, é tudo com moderação. Certo, nossa, essa do queijo, então eu sou viciada, realmente. Só que a gente ouve falar que o queijo branco é melhor, porque engorda, né, tem menos gordura, engorda menos. E agora eu vou começar a comer os queijos mais amarelos, então, mas é com moderação, tá? Prometo que eu vou tentar me segurar e tirar esse vício, porque eu odeio, não quero nenhum vício. Ai, olha, agora chegou o momento. Agradeço muito a sua aula, amei, amei. Vou ter que assistir 1000 vezes até anotar as coisas, porque é muita informação, amei. E eu queria agora, chegou o momento de te homenagear com as rosas. Ai, deixa eu mostrar aqui para a câmera. Eu sempre trago rosas no meu programa, porque pode ir rosas. Então, as minhas entrevistadas recebem essa homenagem. E eu pergunto agora quem que você vai homenagear com as suas rosas. Eu vou homenagear minha mãe por nunca ter contrariado as minhas escolhas, sempre ter me incentivado a seguir, mesmo ela contrariando que ela tem que comer o pãozinho dela, que ela quer comer o leitinho dela, e eu contrariando ela, mesmo assim ela nunca julgou e sempre me apoiou em todas as minhas decisões da minha vida, então vai para ela. Ai, que linda! Como chama sua mãe? Rosângela. Rosângela, ai, um grande
beijo, que filha maravilhosa que você tem, que deu uma aula aqui pra gente. Olha, sente-se abraçada por nós, tá bom? E é isso, quero te agradecer muito, adorei. Sinta-se em casa, volte quando quiser, viu? Eu que agradeço a oportunidade, Mara, mais uma vez. E sempre que precisar, faço questão de vir aqui, de expor aí os meus conhecimentos, né? O que eu acredito dentro da nutrição funcional. Ok, muito obrigada, viu? E olha, se eu precisar de umas dicas, eu vou te chamar. Tá bom? Pode chamar, com prazer. É isso então, que papo maravilhoso! Adorei. E você, já se inscreveu no nosso canal? Curta, comente, compartilhe, mande sugestões, participe aqui do Pod e Rosas Poderosas, ok? Muito obrigada e até o próximo programa. Tchau!